Professor Villa, quando o Lula fala que as duas partes têm que ceder para chegarmos a um acordo de paz, ao fim do conflito na Ucrânia, como é que o Brasil se posiciona no cenário internacional? Essa é uma questão, o Uribe colocou muito bem, extremamente complexa. É bom lembrar que o Itamaraty tem uma bela história. O Brasil é um dos raros países que construiu sua fronteira quase que sem guerras. É algo inacreditável. Isso deve-se ao Ministério das Relações Exteriores. O professor Rubens Recupero, num livraço sobre a diplomacia brasileira, que vai desde o Tratado de Madrid, quando o Brasil era colônia de Portugal, 1750, até 2016, mostra como que os conflitos fronteiriços foram resolvidos pela diplomacia. Então nós temos uma história muito boa do Itamaraty, que continua a bela história da diplomacia portuguesa, porque Portugal tinha um problema. Qual era? Só fazia a fronteira com um país. Qual? A Espanha, naquele cantinho da Península Ibérica, bem pequenininho. E durante 60 anos, 1580, 1640, foi domínio ibérico, né? Então, o Brasil sempre teve, a partir da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, um papel muito importante. Eu lembro o caso da criação do Estado de Israel. Quem presidiu a sessão? Um brasileiro, Oswaldo Aranha. Bem, nós não podemos ser um Estado pária, como queria Ernesto Araújo, o patético ministro das Relações Exteriores do governo anterior. Isso é ridículo. Nós somos um país que temos uma importância diplomática no mundo, eu sei, maior do que a nossa importância militar, até maior do que a nossa importância econômica, mas temos uma grande importância no mundo. Então o presidente Lula está fazendo um papel, no caso desse conflito, o maior da Europa desde 1945, entre Rússia e Ucrânia. É uma questão complicada. A Crimeia é russa, não é ucraniana. Eu sei que muitos ucranianos podem ficar furiosos comigo, não há nenhum problema. Leia Orlando Figes, um clássico. Orlando Figes é um dos grandes historiadores ingleses, tem livros muito bons sobre o stalinismo, chamado Sussurros, que é uma das melhores coisas que eu li nos últimos anos, né? Ele tem uma história cultural da Rússia excelente, tudo em português, tá? Vocês podem ler. E ele tem um sobre a Guerra da Crimeia. A Crimeia é russa. O Leão Tolstói, provavelmente junto com Dostoiévski, os dois maiores escritores da segunda metade do século XIX russo, apesar que o Tolstói morreu no início do século XX, ele lutou na Guerra da Coreia, escreveu um livro chamado Sebastopol, né? Bem, eu estou dizendo isso porque a Rússia entregar a Crimeia é zero. E por que a Crimeia passou para a Rússia durante o período da União Soviética? Porque o Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, era ucraniano. E passou a Crimeia, que era da Federação Russa, para a Ucrânia. E deu no que deu. Lembrando que a União Soviética, a maior parte do tempo, foi governada por não-russos. Tá? Vamos sempre esclarecer. A situação, portanto, agora é uma situação realmente bastante complicada. Porque a Crimeia não vai se negociar. Isso é zero a chance. Tem que negociar a região do Donbass. É essa a grande questão. A Ucrânia tem suas razões, já morreram 250 mil pessoas e mais de 12 milhões de pessoas que se deslocaram. Então, de refugiados. A questão, portanto, é muito séria. Vai ter de chegar sobre aquela região em que tem uma parte da população russa, que está ali naqueles deslocamentos populacionais da União Soviética, e uma parte ucraniana. É ali que é o momento da negociação. Vamos esperar que o presidente Lula, na China, junto com a China, Macron está lá também, Emmanuel Macron, presidente da França, também falando sobre essa questão e buscar uma solução de paz, que ambos vão ter de ceder. É isso que o presidente Lula está dizendo e com toda a correção. E vamos aguardar que o Brasil volte a ter o papel, e o Uribe destacou no episódio do Irã, quando o Brasil e a Turquia tentaram obter uma solução sobre a questão nuclear do Irã e foram sabotados pelos Estados Unidos, né? E infelizmente a situação agora é mais grave, porque a bomba islâmica, entre aspas, do Irã está muito próxima, assim como o Paquistão tem bomba atômica. Então, vamos acompanhar agora os próximos passos e a participação do Brasil. E isso deixa o Brasil no outro patamar nas negociações econômicas, essa questão da negociação diplomática. Isso é importante para nós. Ser um player internacional, né, professor? Exato, exato. Daqui a pouquinho tem mais declaração de Lula e é claro que eu vou chamar o professor Marco Antônio Villa. E é uma aula, né, Carol? É uma aula do professor Villa. Ele vai falando e eu vou anotando. Aqui, aqui, Gustavo Uribe. Tô aqui anotando tudo, porque é isso, a gente fica aqui babando. Exatamente, é uma aula com o professor Marco Antônio Villa. Vamos